Muito bem, é o Gazeta Entrevista que está no ar pela sua TV Gazeta, Rede Record de Televisão. Eu quero começar este programa agradecendo a sua audiência, você, meu amigo, a senhora que nos acompanha em todos os pontos do Acre. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. A você que nos acompanha também pela grande rede, é imensa a nossa audiência também pela internet, no site agazeta.net, o nosso agradecimento, nosso muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. A gente agradece acima de tudo a Deus que nos dá o dom da vida e de podermos estar aqui com vocês. O Gazeta Entrevista é um oferecimento muito especial da Auto Acre, a sua concessionária Kia Motors em Rio Branco. A partir desta quinta-feira você vai poder comprar o seu Kia 0 km e seminovos com garantia, com preços especiais, seminovos abaixo da tabela FIPE, os carros da Kia, novos, 0 km, com entrada e taxa zero com saldo em 12 vezes e outras condições especiais que você só vai saber durante o feirão. É nesta quinta, sexta e sábado na Auto Acre. E será uma parceria também com a Recol Veículos, viu? O feirão acontece na Auto Acre e muitos veículos que estarão ali também virão da Recol Veículos por conta da grandeza desse estoque de seminovos que você precisa conhecer. Então, dê uma passadinha lá e comprove toda essa qualidade. Auto Acre, na Via Chico Mendes, em frente à Recol Distribuidora, seja VIP, seja Kia. Muito bem. No Gazeta Entrevista de hoje, nós vamos debater os últimos acontecimentos políticos no Acre e no Brasil. Eu recebo em nossos estúdios, começando aqui pela minha esquerda, o professor doutor Nilson Euclides, coordenador do Núcleo de Estudos Políticos e Democracia do curso de Ciências Sociais da UFAC, o professor e consultor político, analista político, professor Carlos Augusto Coelho de Farias. Aqui à minha direita, jornalista político Fábio Pontes e o jornalista e analista político, a coluna mais lida do Acre, Luiz Carlos Moreira Jorge. O momento da política no Brasil, os fatos, os acontecimentos, desde o anúncio de Marina Silva de sua filiação ao PSB, ela disse que é uma união programática, mas não seria uma união pragmática? E como é que fica o quadro eleitoral no Acre? Os debates dos últimos acontecimentos. Senhores, muito boa noite. Professor Nilson Euclides, muito boa noite. Boa noite, Alain. Professor Coelho, muito boa noite. Boa noite, Alain. Tudo bem, professor? E jornalista Fábio Pontes, tudo bem? Boa noite, Alain. Satisfação tê-lo aqui. Amém. Luiz Carlos Moreira Jorge. Boa noite. Satisfação imensa. Realmente. Quero começar com essa imagem aí, produção. Marina e Eduardo Campos. Afinal de contas, uma união programática ou pragmática, professor Nilson Euclides? Pragmática. Eu acho que a Marina, assim como o Eduardo Campos, optou pelo pragmatismo político, não há dúvida nenhuma. Eu acho que, inclusive, o movimento que a Marina fez, aí conta muito com a habilidade do governador de Pernambuco, Eduardo Campos, de ter conseguido trazê-la para o seu grupo político. É uma atitude pragmática e mostra, até para a então candidata Marina Silva, que a política se faz dessa forma, com partido, com pragmatismo e com ideologia também. Mas a ideologia ela tem que ser acompanhada por esse pragmatismo político. Professor Coelho, muita gente crucificou Marina dizendo, não, olha, ela está mostrando que quer realmente o poder, quer ser candidata ou a presidente ou a vice. E a história da rede, um novo conceito de política. Esses que jogaram pedra na Marina, têm razão? Tem uma certa razão, Alain, porque no meu olhar, ela dizia que não tinha plano B, só era a rede de sustentabilidade. E se você perceber, se fosse para o lado programático, de todos os partidos, o que mais se aproximava do aspecto da ideologia da Marina era o PEN. Inclusive, tinha até uma carta de intenção nesse sentido. No encontro nacional que eu participei, foi colocado isso. E, de repente, ela se aliou ao Eduardo Campos. Então, eu acho que nesse ponto aí ela foi um tanto quanto contraditória. Senhores, eu passo a bola para vocês. Jogaram pedra na Marina, com o argumento de que a aliança com o PSB é uma aliança eleitoral, com vistas a realmente fazer frente ao poderio de Dilma Rousseff e ser esta terceira via para quebrar essa guerra entre PT e PCdoB, essa polarização PT e PSDB. Afinal de contas, Luiz Carlos e Fábio Pontes, e vocês, o que pensam de Marina no PSB?
Olha, acho que a grande questão agora é saber quem de fato é candidato, se Marina Silva ou Eduardo Campos. O Datafolha de sábado mostrou que sem Marina, a presidente Dilma Rousseff hoje levaria com folga a reeleição no primeiro turno. Então a gente vê que a Marina é fator decisivo hoje dentro da disputa presidencial de 2014. Quase 20 milhões de votos. 20 milhões de votos. No segundo turno fica 47 Dilma, 41 Marina. Né? Olha só. Olha, né? É totalmente uma Isso disputa... Datafolha, Fábio. Datafolha, no sábado, feita agora, né? Então mostra que ela é essencial no tabuleiro de 2014. A oposição, se quiser conter o PT e a presidente Dilma no segundo turno, tem que ter Marina, senão Dilma leva no primeiro turno facilmente. Luiz Carlos. Acho que ela foi uma atitude pragmática. E eleição se faz com pragmatismo, não com rancor, né? Não com sectarismo. E eu acho, sobre essa questão das pesquisas que o Fábio falou há pouco, quando a campanha começar, é que nós vamos ver como é que vai se comportar o eleitorado, como é que ele vai se amoldar, mesmo a Marina, no caso, sendo vice, que eu acredito que ela deva ser a vice, não é Eduardo Campos, o candidato a presidente. Como é que vai se amoldar esse eleitorado? Ele, pelo que eu tenho visto no Eduardo Campos, ele é bom de televisão, né? Sabe soltar bem a mensagem dele. Eu acho que vai ser uma dupla que vai dar trabalho. Mas tem uma questão aí, como é que o PSB vai se comportar? O partido vai ter candidato a presidente e a vice, como é que o partido vai se sustentar, né? Só queria fazer uma observação. Tendo dois candidatos. Eu acho o seguinte, qualquer pesquisa que você fizesse hoje, coloca o nome da Marina Silva, a Marina foi exposta na Globo News, na Rede Globo, na Record, praticamente o tempo inteiro. Então, qualquer pesquisa que você faça hoje, obviamente você tem uma candidata que é uma candidata competitiva, uma candidata que vem de uma memória eleitoral muito significativa, 20 milhões de votos, e você tem um momento político em que o nome dela está sendo colocado em exposição full time. Então, fazer uma pesquisa hoje, a Marina leva a dianteira. Agora, um ano antes da eleição, eu acho que nem o PT, nem a presidenta Dilma, vai ter uma eleição fácil, com ou sem a Marina, não vai ser uma eleição fácil, vai ser uma eleição muito disputada. Agora, claro, tirar a Marina do jogo político, até por conta do crédito que ela tem no eleitorado, complicaria um pouco mais. Mas eu não vejo, por exemplo, a figura da Marina como uma figura definitiva daqui a um ano para levar uma eleição para o segundo turno. Eu não vejo dessa forma, não. É que ela deixará de ser candidata. Luiz Carlos falou um aspecto, a questão do rancor. Não se faz política com rancor. E a Marina, eu acho que ela foi infeliz, porque ela tem uma história dentro do PT. E ela saiu mostrando rancor, atirando, difamando, falando mal do PT. E ela tem, assim, pessoas que admiram. Mas não foi por conta do tratamento dispensado à própria Marina dentro do PT, professor Carlos? Não, eu não vejo isso. Dilma foi uma ferrenha opositora de Marina, quando Dilma era ministra de Minas e Energia e Marina do Meio Ambiente. Teve esse confronto, é verdade. Mas, por exemplo, ela sabendo que ela tem uma história dentro do partido e que tem muitos admiradores, no meu olhar, ela saiu perdendo admiradores porque saiu atirando, saiu demonstrando um rancor, uma insatisfação plena. Os senhores concordam? Outra questão que favoreceu esse rancor da Marina foi aquele projeto de lei que tinha a bênção do Planalto para barrar a questão de novos partidos, né? Isso acabou que o alvo, além todo mundo sabia que era a rede da Marina. Era a rede. Então isso acabou Os novos partidos não poderiam direito ao fundo partidário nem ao tempo de TV. Então isso acabou deixando a Marina muito mais magoada ainda. Eu só queria fazer uma observação. Eu vou falar em termos ideológicos. A própria pesquisa da Folha mostra que mais da metade do eleitorado brasileiro é de direita, centro-direita. O que a gente tem que analisar é o seguinte, o fato da Marina ter saído, e eu até acho, eu não concordo com o professor Coelho que a Marina foi deselegante. Eu acho que ela fez alguns comentários negativos com relação à administração do PT. Como membros do PT foram deselegantes. Mas a questão fundamental que está aí é o seguinte, afinal de contas, quando a Marina se desloca da ala mais centro-esquerda, que é a ala que pertence ao grupo político, o PT, os petistas e os demais partidos que fazem esse grupo, a Marina ganha em termos do perfil ideológico do centro-direita. Então, acho que por o eleitorado, o fato da Marina ter saído e ter, inclusive, feito severas críticas ao governo do PT, não dá a ela, eu não vejo isso como um elemento negativo, não. Eu até vejo que ela cresce do outro lado ideológico, que é, hoje no Brasil, o maior contingente eleitoral. Contestar, né? É claro. Absorver o voto anti-PT, Agora, né? um aspecto muito importante já foi levantado aqui. Marina, com todo esse potencial eleitoral dela, deve convencer o PSB e o próprio Eduardo Campos de ser a cabeça de chapa? Professor Luiz não Carlos. acredito, não creio. Não creio que o PSB vai abrir mão da cabeça de chapa. Porque é uma questão programática, né? A questão é Eduardo Campos. Mesmo se Marina se
mostrar durante as pesquisas muito mais forte. Sim, mas do que ela não Eduardo vai Campos. mais ser pesquisada, ela está fora do processo. A rede saiu, quem vai entrar na cena agora é Eduardo Campos. Eu acho que Marina continua no processo e que o fator das pesquisas vai influenciar, sim, a decisão do PSB, de quem vai ser candidato na cabeça de chapa do partido. Tenho minhas dúvidas. A votação anterior, que ela tirou 20 milhões de votos, isso o credencia. E dos candidatos todos, ela é a novidade. Ela é a novidade. Eu acho que ela vai influenciar muito. E para o PSB, por toda a situação, para o PSB ainda era melhor ela ser a candidata por esse nome novo do que o próprio Eduardo. PSB E as some, pesquisas professor. mostram... PSB some. Eu sei, mas as pesquisas mostram que ela até está com 28% de aceitação. É preciso E o observar. Eduardo em tem relação, 6. exatamente. Eu vou observar, eu preciso fazer atual, uma observação. Olha, uma eleição não se ganha com 20 milhões de votos. É. O Eduardo Campos é um político habilidoso e eu acredito, eu sou capaz de afirmar aqui que a Marina, se sair na chapa do Eduardo, sai como vice. Ela não será cabeça de chapa Também no creio PSB. nisso. Por duas questões. Primeiro que o PSB tem um líder, vou tratar até de uma forma um pouco pejorativa, tem um dono, esse chama-se Eduardo Campos. O grupo político do Eduardo Campos dentro do PSB é muito forte. Não permite, né? Não permite, não vai permitir esse movimento da Marina. E tem um detalhe também, para ser candidato, para se viabilizar politicamente uma eleição presidencial, é preciso ter voto da esquerda, da direita, do centro-esquerda e centro-direita. Que não é o caso da Marina. O caso da Marina, até as declarações que ela fez ultimamente, Sendo contra o agronegócio, magoou alguns setores conservadores da economia que não vão apostar numa candidatura da Marina. O Eduardo Campos é inteligente, a Marina também é, e sabe que a opção dela, no máximo... Professor, não é vai mais bater de frente com o agronegócio, né? Como? Outro aspecto, e o palanque do PSB acriano? Como é que fica o PSB do Isso Acre? é Eu uma convidei piada. aqui. Isso aí E é aí, uma Luiz piada. Carlos, você que acompanha o dia a dia. piada. Não, só uma observação, faça a pergunta fácil. Fácil, essa aí, Eu faço essa aí. pergunta Essa é, difícil, mas pra essa é você, boa, porque- essa é boa. Você acha que aí eles têm 3 secretarias, mais de 50 cargos de confiança. O vice-governador. O vice-governador, os deputados têm negócios com o governo e eles vão votar no Eduardo Campos? Isso é uma piada de português, né? Piada. Mas ficam Eu- numa sinuca de bico, senhores. Eu acho, Alan, que aí os Porque eles são companheiros- obrigados a fazer campanha para Eduardo Campos. Eu acho Você que faz aí... campanhas e campanhas, né? Campanhas e campanhas. Ô, Luiz, Não pode. Vai ser aquela campanha maquiada. eu acho que aí vai... Os companheiros do PSB aqui do Acre vão votar aquele famoso voto camarão. Como é que é o voto É o voto camarão? que não tem cabeça. Tem Aí cabeça você só no dilui, rabo, né, Você Gabriel? dilui aqui embaixo. É.